Glória a Deus! Estamos aqui com mais um projeto nosso, né? Hoje nós estamos com o pastor Paulo Sérgio, esse jovem aí que vocês já estão vendo. Pastor Paulo Sérgio, e nós vamos abordar um tema aqui que eu acho muito bom de ser abordado e é muito relevante, né? Para as famílias, né? E para pessoas individuais também, que muitos passam por isso. Eu não tenho muita experiência com essa questão, mas estamos com o pastor Paulo aqui que trabalha nessa área e tem experiência com essa questão, né? Que é dependência química, né? A gente vai tentar falar sobre isso hoje, tá certo? Espero que vocês gostem desse podcast de hoje, dessa gravação que estamos fazendo hoje, tá bom? E nos acompanhe aí até o final, porque vai ser show de bola e vai ser muito produtivo e muito enriquecedor, tá bom? Pastor Paulo Sérgio. Estamos aí. Pastor Paulo é de Alagoas, né? Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas. Isso. Terra do verão, da praia. É bom demais. Você mora onde as pessoas querem ir tirar férias, né? Tirar férias. Na capital mesmo, penso. Todas as vezes que eu penso que eu vou pra praia, rapaz, é bom demais. É bom demais, né? O senhor gosta de praia, pastor? Eu não sou muito chegado não, porque eu tenho... porque ele mora lá, por isso que ele não é chegado. A gente quer ir todo dia. Não chegado não. É porque, pra quem não sabe, a gente mora em Feira de Santana, na Bahia, e em Feira de Santana não tem praia, né? Não tem praia, não. Quando a gente quer ir pra praia, a gente tem que ir pra Salvador, né? Pra praias aqui próximo, Bom Jesus e tal. Mas pega uma estradazinha pra chegar lá, né? Não é muito longa, não, 100 km só resolve. Mas já o senhor mora de frente, né? Maceió não, saiu já tá na praia. Saiu já tá na praia. O bom é isso. É que nem aqui em feira que você ainda vai pegar o carro, ainda o ônibus ou van, seja o que for, pra ir pra lá não. Lá não. Saiu de casa, pronto, você já pode dizer, tá na praia. E uma praia em cima da outra, né? Pra quem já foi pra lá, tem a Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, Cruz das Almas, Maragogi, imagina. Rapaz. Tudo praia. Maragogi que eu ouço falar mais. Então vocês são ricos de praia lá, né? De Somos. diversão, sol à vontade. O sol ali eu vou dizer, viu? Eu acho que Maceió tá mais quente que Feira de Santana. O sol é demais. Mas também tem a questão da estufa, né? Que é o lugar que tem praia assim, que é litoral. Geralmente o mar passa durante o dia aquecendo e falar alguma coisa desse tipo, né? Tem isso. E à noite ele, né? O calor permanece. Porque funciona como se fosse uma estufa, né? Que calor. Pastor Paulo é esposo de Cláudia, né? E beijo aí pra pastora Cláudia. Pastora Cláudia, gente finíssima. Na verdade, ela queria estar aqui em feira, ela queria vir pra feira, né? Mas ela não pôde vir e teve que ficar. Ele tá nos visitando aqui em Feira de Santana, então eu aproveitei a oportunidade pra gente fazer essa gravação aqui desse podcast, né? Bom, me apresentando, né? E, como a gente sempre faz, eu sou Anderson, certo? E estamos aqui com minha amada Ana Paula. Você sempre fala, meu Eu sempre falo, hoje eu deixei pra ela falar. Ana Paula, minha amada, que tá encarando esse projeto junto comigo aqui, né? E graças a Deus a gente tem se alegrado com as discussões que a gente tem tido aqui nesse podcast, né? Tem sido realmente muito produtivas e muito enriquecedoras, tá certo? E eu creio que hoje também não vai ser diferente, né? Porque se eu conheço a bagagem do pastor Paulo Sérgio... Quero ter a bagagem que vocês têm. Eu tô hoje aprendendo com vocês, hoje, né? Eu vim para aprender. Pastor Paulo, me conte um pouquinho sobre o senhor, seu histórico, como é que o senhor chegou também a entender que precisava entregar sua vida a Jesus, né? Sua família já tem berço evangélico? Como é que foi a sua caminhada com Cristo? Não, na minha família não temos berços evangélicos. Na verdade, eu aceitei Jesus com 14 anos de idade. Foi através de uma missionária que ela foi na nossa casa, nos convidou eu e minha irmã, a gente foi para um projeto, que era o Projeto Josué. E lá nesse projeto a gente ficou, ela começou a evangelizar a gente, e evangelizando, a gente foi crescendo. E aí, até hoje, eu estou aqui no Evangelho. Graças a Deus. Meus pais não queriam saber do cristianismo. Proibia muitas vezes a gente. Mas, com muita insistência,
A gente conseguiu e estamos aí, dando glória a Deus até hoje. Amém. Na dependência química foi através, na verdade, eu nunca tive contato com dependência química. Foi depois de um cunhado meu, que ele era drogado até dizer o topo. Mas um dia, de tanto eu ver a minha sogra, Gil, que ela tem, por certo, é o projeto Lar da Vida, lá em Maceió, a gente viu o sofrimento dela tanto que aí aquilo me tomou por dentro. Fomos atrás dele, onde ele estava na boca fumando, levei ele para casa da minha sogra, joguei ele dentro do banheiro, dei 3 tapas na cara dele e disse a ele: a partir de hoje tu vai ser homem. Sentou na mão? Sentei a mão. Tive que fazer isso. É mesmo. Tive que sentar. E quando foi depois, pronto. De lá para cá até hoje, graças a Deus, homem feito, casado. O problema dele é que ele gosta de fazer filho. Deixou a dependência química e hoje gosta de fazer filho. Praticamente quase 6 filhos, rapaz. Pensa. Já. E aí a gente foi trabalhar na área da dependência química, foi querer entender a situação, porque a dependência química, na verdade, é uma doença, né? Muitos, mas é uma doença. Então, o que acontece? A gente foi entender, estudar, para poder trabalhar na área da dependência química. E até hoje estamos aí, há mais de 10 anos. Bem sucedido, né? É. E o senhor tem, assim, mais ou menos ideia de quantas pessoas já foram restauradas com esse trabalho de vocês? Porque sua esposa também trabalha nessa área também, né? Ela começou, vai fazer o quê? Uns 4 anos ela. Nessa área. E eu digo uma coisa a você, ela tá melhor do que eu, viu? É? Porque, na verdade, assim, a minha área é mais masculina. Trabalhar com homem. Sim. Hoje, eu tô trabalhando com feminino. Mas hoje eu digo você, minha esposa, ela tá, assim, muito mais além do que eu. Porque ela não é formada em psicologia, mas ela trabalha de uma forma espetacular. Deus deu esse entendimento. Deu. Até porque, assim, eu, durante esses anos todos, trabalhando com dependência química, hoje eu tenho rapazes em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados que ligam para mim dizendo: Pastor Paulo, eu tô bem, graças a Deus, restaurados, casados, graças a Deus. Porque, assim, dependência química, para você entender ela, você primeiro tem que estar junto deles. Sim. Uma coisa é estar de fora, só ouvir falar, outra coisa é eu estar participando junto com eles. E isso, para mim, é uma coisa muito importante. Hoje a gente trabalha o quê? Com adolescente de 10 anos até 17 anos. Só com meninas. Então, hoje a área das drogas, dependência química, entrou mais no lado feminino do que do masculino. É mesmo? Hoje está, infelizmente, só que muitas pessoas, assim, lá fora não querem saber, não, porque muitas mães procuram de vários estados para internar elas. Mas, infelizmente, que a gente precisa ainda de muito apoio, precisa ainda abrir a mente de muitos governantes para poder entender que eles precisam de ajuda. Essas pessoas precisam muito de ajuda mesmo. Tanto na área espiritual, porque eu digo sempre, existe também por trás uma força demoníaca. Sim, sim. Que controla eles. É isso que eu ia perguntar agora, né? E essa questão da dependência química é algo assim, genético ou espiritual, né? Como o senhor vê isso? Eu vejo mais espiritual. Espiritual? Eu vejo mais espiritual. Até porque a gente, na área do NA e AA, principalmente a gente usa muito a Bíblia Despertar, só para você ver. E o que significa, assim, o pessoal de casa, o que é o NA e o AA? O AA é Alcoólicos Anônimos e o NA é aquele que é para ajudar as famílias, os dependentes químicos. Porque, assim, o AA é mais para o alcoólico, para quem usa, faz uso de bebidas. Já o NA não, é geral. Ele trabalha com a família do dependente. Isso, com o dependente. E isso muitas vezes as pessoas não sabem, as famílias não sabem a quem recorrer, a quem procurar. É verdade. É muito difícil. Você entendeu? Porque é justamente como o senhor começou aqui a falar, é questão de falta de informação. Sim.
E eu louvo a Deus, bendigo ao Eterno, porque até quando o senhor ligou para mim, disse, vamos falar sobre dependência química, porque isso aí, infelizmente, muitas pessoas lá fora não entendem, não conhecem. Existe essa deficiência, isso. na verdade. Deficiência, na verdade, e também o julgamento. Isso. É o julgamento, é o preconceito, é o preconceito, né? Pronto, sabe? é Eu verdade. vejo que isso ainda é maior do que a falta de informação. Justamente. Porque hoje em dia, é assim, eu nem digo mais que a falta de informação. Eu já vejo pelo lado do julgamento, né? Porque hoje é muito julgamento, muito. Justo. Então, a pessoa tem aquilo, tem que ter a coragem de procurar uma ajuda, falar com alguém, né? E saber que ela vai ser julgada, ela vai ser condenada, ela vai ser apontada. Então, é complicado, né? É complicado. Muito delicado. Isso. E como a Ana Paula falou, eu vejo que parte também muito dessa questão até de ter coragem, né? Porque muitos dos envolvidos com essa questão de dependência química, eles próprios eu acho que têm essa coragem, né? E a família também tem essa falta de coragem, né? Isso. E a família também tem essa falta de informação e tudo Isso. mais, né? Para poder correr atrás de ajuda, né? E como o senhor falou também, que o NA trabalha com as famílias, Isso. né? O que é que acontece? Muitas vezes a família tem um dependente químico dentro de casa, ou passa a ter esse dependente químico, e não sabe como lidar com essa situação. Justamente. Né? Porque é uma experiência nova para eles. Isso. Nunca tiveram antes e agora passaram a ter essa situação dentro de casa e realmente precisa desse apoio. Isso. E ainda tem o amor exigente, que o amor exigente também trabalha com a família. O NA, geralmente, ele... Que é um projeto também, esse que é um amor projeto exigente. também. Uhum. O NA, a gente ensina mais, assim, o dependente químico sobre o quê? Os 12 passos. Como eles devem vencer. Sim. Cada dia mais, né? Então o NA a gente tira dentro da Bíblia, que é justamente a Bíblia Despertar, e que tem nela lá, justamente ensinando sobre o primeiro passo. Por quê? Porque aí ele vai se despertando. O amor exigente vai pegar a família, vai trazer a família, vai instruir a família, vai poder abalizar a família. Quando ele sair dentro de uma comunidade, dentro de uma clínica, para quando ele for para casa, a família já está o quê? Saber como lidar com ele. Na verdade, é continuar o tratamento. Continuar o tratamento. Continuar o tratamento. Que isso é uma coisa que hoje a família, muitas pessoas não entendem. O tratamento, entenda só, não é só hoje, vai ser pro resto da vida. Vai ser pro resto da vida. E se não tiver pessoas com conhecimento para poder ensinar, para abrir a mão, às vezes, como a senhora falou, até a pessoa deixar-se e cuidar do próximo. Eu estou até aqui com essa palavra que fala sobre Efésios, capítulo 6, sobre as armaduras de Deus. Por quê? Porque a gente usa muita palavra. Sim. E a palavra, onde a Bíblia diz que ela faz o quê? Ela liberta. Ela liberta, é verdade. Então, a palavra, quando ela entra dentro do dependente químico, você pode ver que ele começa a se transformar em outra pessoa. O velho homem, aquela natureza dele, o que está dentro dele começa a ser libertado. E hoje em dia as pessoas pensam que é assim, o camarada tá ali drogado, mas você sabe qual é o histórico dele? A base, né? Por que ele chegou a isso, né? Você entendeu? É verdade, porque eu vejo que realmente muito tem a ver com o histórico, né? Com o alicerce, o que foi que aconteceu, os traumas da infância, os traumas da adolescência, justamente, que levaram aquela pessoa... Por isso que a gente, dentro de uma comunidade, dentro de uma clínica, tem o quê? O psicólogo, Sim, tem um terapeuta. É necessário. Você entendeu? Justamente para estar sempre conversando com ele. Só que tem uma coisa, não é só o terapeuta, não é só o psicólogo. Tem uma cadeia de pessoas, um conjunto. Né? Principalmente quem? A família. A família que é a base de tudo, né? A família. Se a família não der esse apoio, meu amigo, aí tá... Eu vejo que tá tudo perdido, na verdade. Tudo perdido mesmo. Né? Porque quando o dependente químico sai de dentro da comunidade, que ele vai para casa, ele precisa ver agora que a família também precisa o quê? Dar apoio a ele. Por isso que esse tema, hoje em dia, no nosso meio, está muito escasso. Até a questão, vamos dizer assim, muitas vezes da igreja. A igreja precisa também se despertar para ver esse lado. A igreja precisa. E às vezes a igreja precisa ajudar as comunidades. Levar uma palavra, levar um louvor. Que isso é que é muito importante. É verdade. Isso. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. Além
desse trabalho com os dependentes químicos propriamente dito, né? E com a família deles, que também precisam ser alicerçadas nessa base, precisam ser trabalhadas para saberem como lidar com essa situação e saberem também como apoiar eles depois que eles saem do tratamento, né? Vocês têm algum trabalho de conscientização, de divulgação, nas igrejas também, né? Com a sociedade em si, para saber lidar, porque uma coisa que eu sei que vai pesar muito é como a gente falou agora há pouco, né? É o preconceito, né? A pessoa ter um preconceito daquela situação, daquele rapaz, daquela pessoa que tá ali vivendo essa situação. Verdade. E quanto mais, eu entendo assim, né? Quanto mais for conscientizada a sociedade, né? Mais fácil fica da gente lidar com essa situação, com esse tipo de pessoas e tudo mais, né? E também de ajudar. Vocês têm esse trabalho, têm esse projeto? Olha só, a gente faz esse trabalho mais com a família. A sociedade em si, se você for olhar dentro das redes sociais, você não vai ver muito falar sobre dependência química. Você não vai ver essa divulgação. É verdade. Até porque quando você vai falar sobre dependência química, muitas pessoas não querem saber, pensa que é uma coisa qualquer. Eu sei. Você entendeu? Então isso depende muito de como a gente falou, de um conjunto. Principalmente o quê? Que vem lá de cima, do escalão, do governo, saindo de lá para vir para a gente, da área que trabalha com dependência química, seria o melhor. Primeiro, divulgação começando por eles. Entendi. Mas a gente fica com as mãos atadas. Porque às vezes quer fazer uma divulgação melhor, quer fazer, mas a gente quer aquilo que o senhor falou, apoio. Infelizmente, nós não temos apoio. Até porque quem sente a dor é quem recebeu a pancada, né? Justamente. A família... a verdade é essa, porque, tipo assim, eu, graças a Deus, não tenho nenhum histórico desse em minha família, né? Aí o que é que acontece? Tive, assim, já histórico no meio dos parentes de alcoolismo. Sim. Né? Que é uma dependência química também, né? Mas eu não sei informar o que é, eu nunca passei pela situação, eu nunca recebi essa pancada, sabe? Pra dizer que eu senti essa dor. Então, pra mim, tanto faz, sabe? Eu não vou me envolver com isso, porque... Tá entendendo? E eu acho que era necessário, como você falou, né? Partir do governo, partir né? Da nossa liderança política, para que a sociedade tivesse acesso a esse nível de informação. Com certeza. Né? Para que realmente ficasse até mais fácil o trabalho de vocês e mais difícil dessas pessoas também terem acesso a esse tipo de situação, né? Para o senhor ver, no Brasil, como cresceu a questão da dependência química. Imagine como tá Cracolândia, tem esses outros cantos aí, imagine. Então, às vezes, a prefeitura, o governo estadual quer fazer algo, mas às vezes é limitado. Às vezes as comunidades querem fazer algo, mas também é limitado. Porque sempre tem alguém para pôr o pé para que não venha a ser avançado um trabalho bem feito. E isso precisa muito acabar com isso. A gente faz a nossa parte, a comunidade está lá para receber todos. Para receber. Mas o negócio agora é quando chega lá dentro, a gente faz o nosso trabalho. Mas quando sai de lá para fora? E aí agora? Esse sair de lá para fora, o senhor fala, para ficar claro, assim, o senhor... Para a família. Para a família, você fala o quê? O preconceito de uma porta de emprego, por saber que ele foi dependente químico, aí ali já não aceita mais no trabalho. É esse tipo que o senhor fala de impedimento, esse corte da sociedade? Tem isso aí também. Tem isso aí também. Até porque, assim, quando o dependente sai de lá, é aquilo. A gente da comunidade ou a clínica, ela quer poder dar continuidade ao tratamento da pessoa lá fora. Sim. Mas fica limitado. Por quê? Pela questão da equipe, que é pouco. E também da questão também financeira. Sim. Que pesa muito. Que pesa. Porque dentro da comunidade não é só a pessoa chegar, ter aquele abraço amigo, ter aquela dormida, não. Precisa o quê? Financeiro para poder manter a pessoa em alimentação. Somente a gente que trabalha com adolescente. Adolescente necessita muito de vestes. Imagine. Todo ano você tem que cuidar deles. Todo ano você tem que cuidar delas. O quê? Comprar todo mês alimentação. E às vezes você vai precisar de apoio, você não encontra. O nosso meio é esse. Porque muitos que têm, que era para poder ajudar, fica segurando
porque acha que é uma área... E essa comunidade lá em Maceió, né? Isso. Em Maceió. Quem que custeia? Quem que ajuda vocês? Como é? Não, a gente temos, sim, vamos dizer assim, né? Um apoio, sim, do governo. Sim. Mas ele se limita. Entendo. É porque esse apoio ele é direto no projeto. Isso. Mas ele não abrange depois que eu saio do projeto, depois, né? Isso, você Entendi. entendeu? Eles mandam, sim, tem uma verba que eles mandam todo mês. Para manter enquanto tá ali dentro isso. e tudo. Mas a verba, às vezes, tem aquele atraso. Entendo. Você entendeu? E por ter aquele atraso, teve um ano, do ano passado para esse ano mesmo, praticamente foi quase o quê? 4 meses Sem receber. sem receber. E aí teve que a comunidade fazer o quê? Principalmente a presidente teve que fazer o quê? Correr atrás. Meu Deus. Imagine. E esse pessoal já tá lá dentro, já sendo tratado. Como é que Isso. vai mandar para casa agora sem ter terminado Agora o o senhor tratamento? chegou onde eu E queria. pode ser mais uma frustração para eles, né? Justamente. Mais uma frustração. E a das piores, né? Essa As daí. piores. Justamente. né? Vocês entendem? Então, o que acontece? Na área de dependência química, a gente trabalha, a gente temos amor. Mas aí não é só o amor. Não. Você entendeu? Não é só amor. Então, o que acontece? Hoje, no nosso meio, temos profissionais também que eles precisam o quê? Receber. Claro. E por eles Sim. precisar receber, eu louvo a Deus porque os profissionais que estão lá, trabalhando conosco lá, minha sogra, minha esposa, eles são pessoas realmente que têm amor. Tem amor à obra. Tem amor. Você entendeu? Então, o que acontece? Mas quando é para receber, quando o governo paga, a gente paga todo mundo. Mas aí onde está? E o resto dos meses? É. Muito complicado, né? É complicado. É porque Então- o amor só Não vai colocar mas comida na não. mesa desse Não, pessoal, não vai, né, pagar a conta de energia. Não. E a família, vocês precisam ver como é que a família chega pedindo um socorro. A família Do dependente químico. dependente químico. Por quê? Porque vê a situação, principalmente de mulher. Imagine, as meninas, muitas vezes, é aquela que é abusada. Imagine, e a gente cuida delas, e às vezes ela precisa de muito mais. A família, se ela está começando a entender agora Na situação. a situação, mas para poder pegar mesmo, firme mesmo, então o que a gente precisa? Primeiro, muita oração, Sim. porque sem oração nada vai. Segundo, apoio de quem? Do escalão, do lado de cima, do governo. Uhum. Terceiro, precisamos de quê? Da sociedade chegar junto para poder também estar ajudando a cada um de nós. Então, na área da dependência química é uma área muito escassa, uma área muito melindrosa, que você tem que saber como lidar. Porque é como dizer assim, é como um pavio de pólvora. De repente pode estourar e aí? Porque você está trabalhando com pessoas que ela tá assim, a mente dela, entre aspas, tá bem, tá, mas qualquer hora pode. Eu sei. É porque diz que a dependência química, ela não tem cura, né? Não tem. Tem o Tem tratamento. o tratamento. né? A gente sabe que o Tem único o que controle. cura, né, na área espiritual é Jesus. É Jesus, É um- isso é. Né? É. Mas aí onde está? O dependente químico, ele vai. Todos os dias ele mata o quê? Um leão. Um leão. E se ele não conseguir matar esse leão no outro É, dia? que a gente sabe que não é fácil, né? É. Agora, pastor, nos diga uma coisa. Porque quando entra essas meninas, né? Eu falo meninas, que é o que vocês Estão trabalhando, estão no trabalhando momento, né? agora, no Isso. momento, né? Eu ia é missionária ou a pastora Cláudia? missionária. Missionária, né? Quando eu chamava de pastora, eu lembro que ela... eu falei, mas você é pastora, que pastora é quem cuida, né? Uma mãe, Isso. como ela é. Sim, vocês fazem uma anamnese ali, né? Com as meninas. E qual a porcentagem, assim? O que é que tá mais... que leva essas meninas, o que eu quero perguntar é isso, o que é que leva essas meninas, essas adolescentes a ser um dependente químico? O que é que você, abuso, se sentir, não ter, ver que uma questão de rebeldia por querer algo e os pais não ter condições de dar, o que é que essa É carência. carência? Imagine só. Uma mãe que tem uma filha
mas a mãe é usuária de droga. Sim. Aham. E a mãe precisa da filha para se prostituir, para trazer alimento para dentro de casa. Misericórdia. E às vezes, quando vamos dizer assim, o conselho tutelar vai na casa daquela menina, pega aquela menina, leva para a comunidade e de repente a mãe vai lá e diz assim, não, eu quero minha filha fora. Uhum. Por que ela quer a filha dela Que é fora? a fonte de Porque é renda. a fonte de renda. Pronto. Você entendeu? Entendi. Então, existe isso aí. Às vezes é aquela criança que está dentro da sua casa com o seu próprio parente e é abusada. Meu Deus. E às vezes o que acontece? Aí uma denúncia vai, conselho tutelar vai lá, leva aquela menina lá para dentro da comunidade. Aquela menina chega cheia de trauma. Uhum. E de repente aí você tem que saber agora como lidar com ela, como fazer o tratamento com ela. Então isso tudo aí é por isso que entra. Muitas jovens entram o quê? Na área de dependência química. Uhum. Então, a maior porcentagem é essa dos pais, o controle dos pais, o abuso dos próprios pais. É. Meu Deus. E outros também que tem algumas meninas também que encontram alguém lá fora, alguém dá um cigarro a ela, começa a gostar, daqui a pouco, pronto. Já foi. Aí quando chega em casa, a mãe diz, olha o que é que os pais, muitos dizem assim, ó, eu trouxe meu filho aqui porque eu não aguento mais ele. E aí? Nós estamos numa sociedade que os pais, a mãe dos pais não está sabendo controlar o quê? Lidar O os seu filhos. próprio filho. Imagine. Sabia que agora, assim, eu pensei que o senhor ia falar que a maior queixa que vocês recebem lá é de meninas que elas, por namorados, sabe? Ou, às vezes, uma carência dentro de casa, aí procura o namorado vai, oferece aquilo para Tem algumas elas. também. Mas tem. eu não imaginava que fosse a própria mãe, por ser dependente, né, e usá-las como meio. Não, E não os esperava pa- ouvir E isso. o próprio pai mesmo dentro de casa Também, né? abusando da menina ali. Meu Deus. Imagine. Isso é menina o quê? De 10 anos, 11 anos, até 17 anos. Imagine. É. O mais interessante é que essa que a gente vê que é criança. São crianças. Aí o que acontece? Quando leva o conselho tutelar, leva para lá e de repente a criança está lá dentro e fica frustrada. A gente temos lá uma menina lá, não vou falar o nome dela até porque ela é. Não, não é. Não. Ela vai fazer mais de 3 anos que ela está lá dentro. De tanto usar droga, a mãe dela mesmo fez de tudo. Agora a mãe sim, dessa daí fez de tudo para poder ajudar, mas não conseguiu. Por quê? Porque ela saía, usava droga, e aí? Hoje a mente dela, quando ela chegou lá dentro, a mente dela era toda perturbada. Sim. Ela não entendia nada. Até as próprias fezes dela mesmo, ela pegava com a mão, ficava... Pensa, hoje em dia, de tanta oração, ela, graças a Deus, já está começando A a desenvolver. desenvolver. Aham. Então, é triste. É triste. Ela chegou lá, tinha o quê? 16 a 17 Eu ia anos. perguntar agora a idade. Ela já está praticamente com 19 anos lá. 19 anos. Então, é difícil, viu? É muito difícil. Eu fico pensando o inferno que é dentro de um lar desse, né? Imagine. A criança viver, que graças a Deus a gente não vive isso. E aqui próximo de onde a gente mora, as pessoas que a gente lida, a gente não ouve falar desse tipo de coisa, então é como se estivesse vivendo em outro mundo, na verdade. Todo mundo. E também vejo agora nesse momento a dificuldade maior não é essa pessoa, esse jovem, esse indivíduo ser tratado. É o pós-tratamento, né? Porque, Isso. como o senhor me falou agora há pouco, que vocês trabalham lá mais baseado na Bíblia, baseado na palavra, Isso. né? E a gente sabe que a palavra diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, e a gente precisa acreditar nessa palavra, É verdade. né? Então, a verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus Cristo de Nazaré, que a gente precisa levar ao conhecimento das pessoas. E vocês têm feito isso com esses jovens, que são dependentes químicos, né? Só que como isso já nasce dentro de casa, né? São os próprios pais que acabam levando esses jovens a serem usuários de drogas, a serem dependentes químicos. Então esses próprios pais, eles não têm esse alicerce evangélico, né? Não tem esse alicerce na palavra do Senhor. Então esse jovem, ele vai para lá, para a mão de vocês, chega lá, vocês tratam, dão amor, dão carinho, dão o ensinamento, né? E aí, quando esse jovem sai, são 9 meses, né? Geralmente 6 meses a 9 meses, vai depender. 6 a 9, né? É, É que eu já vi algumas pessoas dizendo que é o tempo de uma gestação, né? isso.
Aí ele sai depois de 6 ou 9 meses de lá, restaurados. Isso. Né? Não curados, porque a gente sabe que é complicado. A gente sabe que realmente quem cura é Jesus, mas a dependência química é complicada, né? E aí volta para o seio daquela família onde ninguém está tratado, onde ninguém está restaurado, ninguém tem base evangélica, ninguém tem base bíblica para nada. E aí agora? Tem um detalhe. É uma coisa que eu, assim, às vezes eu falo com muito... fico triste, sabe? Só para o senhor ver uma coisa. Essa questão de muitos não ter lá evangélico. Alguns, até hoje em dia, tem um tempo atrás, não, mas agora, a maioria das meninas e alguns rapazes que estão dentro da comunidade, alguns já foram evangélicos. Sim. E alguns viviam dentro da igreja. Mas uma coisa é você viver dentro da igreja. Uma coisa é você ter Jesus na sua vida e outra coisa é você ver as coisas lá, buscar as coisas lá fora para querer descobrir, para saber o que é o novo. É o que acontece hoje com muitas meninas. Hoje tem muitas meninas que quando ela chega lá, perguntam: e você? Ela já foi evangélica. Não é só orar, mas tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que dar amor. Eu tenho meus filhos. Eles vão com a gente lá para a comunidade. E a gente senta com ela. Você está vendo o que é que está acontecendo? Você vê essa menina? Vejo, pai. Porque é aquilo. Se você não ensinar... Não der o exemplo... Alguém lá fora... vai ensinar. Então o que falta é isso. E muitas vezes, por muitos pais, às vezes, pela ignorância deles, não sabem tratar seus filhos. Os filhos pegam, vai lá fora, e aí quando a gente pergunta, por que você fez isso? Meu pai me batia, minha mãe me batia, ele é ignorante, isso, aquilo, outro, justo. Isso são os traumas, né? Isso. Então, às vezes, os filhos lá fora, eles buscam refúgio em alguém, e alguém está pronto para abraçar. Uma válvula de escape. Pronto, né? Isso. Então, isso aí que hoje no nosso meio, na sociedade, é como o senhor falou, muitos não querem nem saber. E por não querer saber, aí é o que acontece essa situação. Porque existe muita criminalidade hoje. Vai lá atrás ver o porquê, o histórico daquela pessoa. Muitos dependentes químicos hoje, eu me lembro de um rapaz que ele, quando entrou lá dentro, ele era muito problemático. Pensa, ninguém podia falar nada com ele. E ele já ia com 4 pedras na mão, ignorante. Até que um dia que ele veio pra cima de mim para querer me bater. Eu botei os braços para trás, baixei a cabeça. Quando ele veio, ele olhou para mim assim. Todo mundo ficou olhando para ele. Aí ele olhou assim, baixou a cabeça, começou a chorar. Aí disse: no senhor não tenho força para bater no senhor. Eu disse: por quê? Porque o senhor é o único que aqui me dá a palavra, me abraça. Eu digo: tá certo. Passou o tempo, esse rapaz foi embora. Foi para o Rio de Janeiro, casou. O ano passado ele perdeu a esposa dele. Mas ele sempre está ligando para mim. Bem. Tá bem. Meu pastor, estou firme com Jesus. Graças a Deus. Às vezes não é você revidar. Não. Às vezes é você poder abraçar. Muitas vezes você pode não abraçar, mas uma palavra que você der já faz muita diferença. Então a dependência química muitas vezes é isso. É bem verdade que tem muitos dependentes químicos que o negócio é sério, viu? Mas eu sempre costumo dizer, aqueles que vêm lá do fundo do poço, ainda tem como você ainda conseguir resgatá-lo. Orar a Deus, pedir a Deus para que Deus possa fazer uma transformação na vida dele. Então a dependência química, ela começa aqui e termina aqui. Mas se você permanecer, trabalhar com ele aqui e não deixar ela descer para aqui, tranquilo. Por isso que a Bíblia fala sobre as armaduras. Nós temos que estar sempre com o quê? Com o capacete. Da justiça, né? Para poder saber trabalhar. Dentro de uma comunidade, você vai ver entes de mente diferentes uma da outra. Você tem que saber trabalhar cada uma delas. E se você não souber trabalhar, o trabalho foi todo perdido. É, porque você já tem costume de fazer o seu trabalho, mas cada pessoa
tem uma forma diferente de agir, de ser trabalhado. Justamente. Né? Então não é uma receita de bolo para todo mundo, né? Então é aí onde está. Quando eu comecei a trabalhar na área de dependência química, a minha escola foi meu cunhado. A minha escola foi meu cunhado, porque eu olhava, observava o jeito dele agir, Sim. a forma quando ele chegava drogado. Então você tem que identificar. E tudo isso aí eu fui aprendendo. Depois que a gente foi fazendo mais cursos, justamente para poder entender. Então hoje eu trabalho, e quando chega uma menina lá, eu digo, essa daí dá para levar. Agora essa daqui já vai dar mais um pouco de trabalho. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Me desculpe o que eu vou dizer. Trabalhar com mulher não é fácil, não. Não. Principalmente mulher, porque a mulher, muitas vezes, o homem ainda tem aquela questão aí que você conversa com ele, ele é maleável, mas a mulher não. É o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer. Mas aí onde está? Você abraçando, mostrando o outro lado da moeda, ela para você assim, aí tio, tô bem ou não tô? Imagina quando você vê uma menina sorrindo, cantando, louvando, e outra hora quando ela chegou, não queria saber de ninguém, esculhambando, querendo bater, e de repente está uma outra pessoa lhe abraçando, lhe beijando, dizendo, eu quero ir para casa com você. Imagine, chega o dia das crianças, alguém leva, compra o presente, dá a ela, aí ela volta como era antes. Aquela menina que era desde o ventre da mãe, nasceu, a mãe cuidava, dava presente a ela, dava carinho a ela, de repente a menina se transformou. Por quê? Porque teve alguém lá fora que abraçou ela. Entendi. É muito... Eu vejo que esse também é um dos grandes pagamentos que vocês que trabalham nessa área têm, né? Ver a pessoa chegar destruída e Deus usar vocês ali e de repente aquela vida ser restaurada, aquela vida que ninguém dava mais nada. Isso. Né? Então, provavelmente que dentro da comunidade a gente temos lá um campo society, temos piscina, temos lá o lazer para elas. O mês retrasado mesmo, levamos ela para um município lá perto para poder elas interagir com as pessoas naquela fonel de gelo, para elas patinar, para elas ficarem bem à vontade. Foi uma coisa linda. Então sempre a gente está fazendo isso para elas poderem não ficar só com aquele pensamento, como diz assim, eu estou aqui dentro, minha família não me vê, estou rejeitado. Não, você não está rejeitado. Nós levamos até pessoas lá dentro para poder interagir com elas, para elas poderem se sentir bem. Porque às vezes está lá dentro preso, pensa que está dentro de um presídio e não está. Ela está dentro de um canto que é aconchegante. Abraçou ela. Agora vai depender dela, não é só da gente. Essas pessoas que o senhor fala, o que? Parente delas? Não, às vezes profissionais? Não é... Profissionais. Profissionais. E, pastor, me diga uma coisa. Elas estão ali por vontade própria. Claro que a família leva, né? Com o pedido de socorro. Isso. Mas como na psicologia... Quando o paciente ele não quer ser tratado, né? Os próprios psicólogos falam que não tem jeito. Se ele não quer, não adianta, não porque forçar, né? Ele já criou uma resistência e nada que o profissional venha falar vai se resolver. No caso de vocês também é assim lá na Tem uns que são assim mesmo. Tem umas. Se falar que não quer ficar como só é que vocês... o seguinte é esse, quem responde por elas não são elas, são a própria família. A família assinou, ela só pode sair de lá se a família permitir. E muitas vezes a família não quer ir buscar ela, porque a família sabe quem era elas em casa. Sabe? Eu tinha uma menina lá que ela tinha batido na avó, no avô, imagine. Sim. A mãe disse assim, eu não vou tirar ela daí, eu não vou. Por que a mãe não foi, a avó e a mãe não foi tirar ela? Porque sabia quem era ela em casa. Sim. Passou os 6 meses, depois foi para mais uns 2 meses, quando ela saiu de lá, a menina chegou hoje e está outra pessoa. Dentro da cidade dela, o pessoal dizia que ela andava com uma faca, ninguém queria saber dela. Hoje em dia, ela na rede social está lá. Outra pessoa está casada, está outra pessoa. Por quê? Porque primeiro teve um não. É a mesma coisa, uma criança, eu quero. E se a mãe disser, não, meu filho, tome. A criança acostumou, mas se dissesse não, já está fazendo tratamento. Porque o dependente químico, às vezes, só quer ouvir o quê? Um sim. Mas ele não quer ouvir um não. Então, a maioria dessas meninas que está lá, o que acontece? Está lá dentro, a família leva, aí eu quero ir embora. Não é assim. O psicólogo mesmo vai, conversa com ela,
Pronto. Será que ela não quer conversar? Vamos dar o tempo. Até ela poder, a mente dela esfriar, para ela poder entender que ela agora está lá dentro. Tem alguns sistemas lá fora que dizem assim, se você quiser, você ficar lá, você pode ficar. Mas muitas vezes, se a família está pedindo socorro, quem está de fora não sabe o que é que a família passa dentro. Verdade. Você entendeu? Uhum. Então é fácil um profissional, a menina chegar e dizer assim para ele, eu não quero ficar em casa. Ali, eu não quero ficar aqui na comunidade, quero ir para casa. O profissional diz, então tá bom, vá, liga para a mãe. Mas espera aí, tem um tempo para trabalhar com ela, entenda melhor. O problema é porque muitas vezes tem equipe que não vai na casa da família para poder entender a família, para saber o meio da família, o que está acontecendo. E muitas vezes é o que a família fala e às vezes a família mente, viu? Tem família que às vezes mente. E às vezes tem criança que também, infelizmente, mente. E aí você fica naquela. Sem saber o que... Você entendeu? Trabalhar. Então, é o que eu digo. Trabalha ambos. Tanto a família como a criança. Para poder chegar no denominador comum. E trabalhar com elas. Mas muitas vezes o profissional só quer saber só da criança. E a família. Agora eu entendi. Entendeu? Melhor. Então, isso aí é o que muitas vezes... Criança está lá dentro, tá. Mas quem é que leva mais a criança? Conselho tutelar. O conselho tutelar é que vai na casa da família, vê a família e quando chega lá ele passa todo o histórico. É assim, assim, assim. Pronto. A gente só vai fazer o quê? Trabalhar aquilo em cima que o conselho tutelar nos passou. E no decorrer do tempo, a gente vai trabalhando com a adolescente para extrair dela. E um dia, que é o dia da visita, a família vai lá, a assistente social, a psicóloga conversa com a família para entender melhor. E naquela desenrolar daquela conversa, vai extraindo algumas coisas para poder botar lá na formação dela, no histórico dela, até o tempo dela poder sair para casa, para poder dar o seio da família. Não é fácil, não é da noite para o dia, leva um tempo. Mas a gente está lá fazendo. É de grão em grão, né? E me diga uma coisa, pastor, vocês, assim, como o senhor contou a história de adolescentes que estão lá, porque pode-se dizer que trabalhava para os pais, né, para poder levar drogas para dentro de casa, essas coisas, e de repente está lá na comunidade sendo tratado. Vocês já foram ameaçados? Assim, teve umas 2 famílias que já Ameaçaram vocês? ameaçou. Mas a gente não liga, não. Não se abate com isso. Não. E, por certo, não só a gente, como também tem pessoal até do Conselho Tutelar também que são ameaçados. Sim. Sim. E eu digo mais, o Conselho Tutelar é mais ameaçado do que a gente. Do que vocês. Porque eles é que traz de fora para levar pra gente. E vocês têm um apoio, assim, da polícia? Não, nós temos. Porque tem coisa que não é mais com vocês, né? Isso. Essa questão de ameaças, Isso. de persistir nessas ameaças, né? Isso. Tem que partir para outro órgão. Isso. Na verdade, nesse caso é a polícia. A gente temos lá uma parceria com uns colegas lá que quando a gente precisa deles, eles sempre estão nos apoiando. Porque não é fácil não, viu? De forma nenhuma. E essas pessoas, às vezes, pensam assim, que podem ameaçar, chegar lá, ela até invadir, né? Como a gente já ouviu histórias aqui de invadir hospitais, invadir policlínicas. Na maioria das vezes, essa invasão se dá por saber que ali não tem ninguém preparado. Quem é que está numa policlínica, no hospital? Enfermeiros, técnicos, não tem ninguém ali armado que possa se defender. Isso. A mesma coisa eles podem pensar lá, né? Na comunidade não vai ter ninguém preparado para uma invasão. Então, eles podem, não é verdade? E é bom realmente vocês terem essa parceria. Lá em Maceió, uns anos atrás, eu fui coordenador de uma clínica. Só que ela era só masculina. Sim. E trazia, geralmente, o pessoal, tinha alguns que vinha de fora, de Recife, Aracaju, estavam presos e levavam para lá. E nesse dia nos pediram pra gente, eu e a equipe, a gente buscar um rapaz dentro de uma comunidade. Só que aí a gente foi, mas não tivemos informações melhores da comunidade. Como era a comunidade? E quando eu entrei com a equipe, a gente foi abordado por alguns rapazes, tudinho armado, e aí a gente se viu no sufoco. E eu disse, bom, agora seja o que Deus quiser. E um dos rapazes estava comigo e gritou assim, Pastor Paulo. O rapaz estava com armas assim, quem é o pastor aqui?
Aí eu levantei a mão, sou eu. Aí eu levantei. Não levantou com muita vontade, não. Você levantou nem a mão, foi o dedo, né? Foi o dedo, né? Sou eu. E as pernas tremendo. Aí quando ele veio, ele disse, olha, vocês vão atrás de quem? A gente falou o nome do rapaz, disse, vamos lá. Daqui vocês não passam, a gente que vai. Aí trouxe o rapaz, a gente levou para a comunidade. Aí um que estava com a arma olhou para mim e disse, olha, você vai cuidar bem dele, não vai? Disse, com certeza. E eu vou fazer uma visita a ele lá, viu? Disse, tudo bem. Passou. Quando foi no dia da visita, de repente, eu estou dentro da sala e o monitor foi e me chamou. E eu vou atender o chamado dele. Quando eu chego lá fora, o rapaz todo arrumado, disse assim, e aí? O senhor está lembrado de mim? Eu disse, não. Eu sou o primo do fulano que o senhor trouxe para aqui. Eu disse, aí a ficha caiu. Sim. Só que antes disso, voltar atrás um pouco, no dia que me aconteceu isso, eu saí com a equipe, a gente foi para casa. Levamos o rapaz para a clínica, ele ficou lá e cada um foi para sua casa. Só que quando eu cheguei em casa, já foi entrando dentro de casa com tudo, entrando dentro do banheiro, liguei o chuveiro, me deu uma crise de choro tão grande que eu fiquei desesperado. E eu fiquei perguntando, meu Deus, por pouco eu quase que morria. Imagina. É complicado. Então, o que acontece? Hoje esse rapaz, ele foi, visitou o primo dele, e tudo foi aquela... Quando o primo dele saiu dele, ele foi lá e chegou para mim e disse, olha, eu lhe agradeço, porque meu primo falou bem do senhor. Passou o tratamento aqui todinho, o senhor sempre foi uma pessoa que sempre dava uma palavra a ele. Aí eu respirei melhor. Porque imagine, você mexer com uma pessoa que... você tirar do meio do tráfico. Não é fácil. Não. Então, hoje em dia, o que está faltando é isso. É pessoas para ir lá. Não é fácil. Não é. Mas a gente faz o que pode. O bom é que nesse caso o senhor já fica com respaldo para ir de novo nessa mesma comunidade, Não. buscar outros. Imagina. Aí, pronto. Trabalhei também lá no Desafio Jovem, lá de Maceió, que era a saudosa Dona Arlete. Pense, foi uma benção mesmo para mim. Para mim foi grande experiência. Então, hoje eu agradeço a Deus porque na área da dependência química, sempre tem mães que ligam para mim, pastor, meu filho está nas drogas, pastor, ajuda meu filho. Eu digo, eu ajudo. Então hoje a gente, na medida do possível, a gente faz o que pode. Felizmente que a gente precisa, como eu falei, de mais apoio, mas felizmente a gente não temos, trabalhamos com o que temos. É verdade. Pastor, e outra assim, vamos dizer, curiosidade, dessas dependências químicas, o que mais vocês têm lá é o que? A cocaína, a maconha, o crack? Mas é tudo que você imaginar. Bebida, é tudo. Por quê? Principalmente adolescente hoje é mais o quê? É mais a maconha, questão do álcool, né? Sim. Tem algumas que já tá mais profunda dentro das facções, aí usa mesmo mais pesada, mais né? pesada, né? Então o que acontece? Mas a maioria das meninas é mais a questão do quê? Prostituição mesmo, se prostituir, vender seu corpo para poder ter aquela droga para fazer usufruir ela. Mas é isso. Porque na verdade a gente diz, tudo é droga. Passar qualquer substância que levar para dentro de si, que não se responde mais por si, então já é uma droga. Então as crianças, principalmente hoje, o que eu fico mais visando assim, é as adolescentes. São os adolescentes. Seria bom que assim, que cada colégio tivesse uma equipe ali para poder dar informação. Eu ia perguntar agora, se você acharia isso importante, né? É importante. Aplicar isso dentro das escolas. Isso, né? Isso. Lá em Maceió tem uma equipe, o pessoal da Polícia Militar que trabalha dentro das escolas, né, dando essas informações. Mas aí a gente precisa de mais apoio ainda para poder levar, principalmente a escola. Vamos lá, escola particular. É raro você ver uma pessoa, uma equipe, dando instruções dentro de uma escola, informando sobre a dependência química. Por quê? Porque muitas vezes tem diretores ou donos de colégio que não permitem. Não permite. E às vezes lá dentro onde está o quê? O foco, lá dentro onde está o quê? A droga está rolando. Então fica meio complicado no nosso país.
Eu mesmo, na minha época de estudo, de jovem, de adolescente, né? A minha maior parte de meus estudos foram feitos em escola particular, né? Uhum. Minha mãe sempre teve esse cuidado comigo, com meus irmãos, e tinha condições de pagar e preferia que a gente estudasse assim em escola particular. E foi nessas escolas particulares que eu estudei, né? Em que eu fui... Não tive contato com drogas por causa da minha base em casa, né? Mas me ofereceram muito. Na época, como eu tô com 44 anos, né? Então, na minha adolescência, 15 anos, 14 anos, né? O que tinha mais era maconha. Era menos, na verdade, não era tanto. Mas tinha maconha. E tinha o tal do loló. Loló, né? Isso. Loló. Hoje em dia a gente nem ouve mais falar em loló, né? Não. Agora, realmente... eu, assim, não experimentei por conta, como eu falei, da base que eu tinha em casa. E até, nesse caso aí, mais o meu pai, né? Ele tinha a forma dele de ensinar, de conversar comigo e tudo. Ele dizia, ó, se lhe oferecerem drogas, não aceite. Se você quiser fazer a cabeça, tome um uísque. Que não era nada bom também. Na mente dele, dos males o menor, né? Aí, mas foi assim. E depois que eu concluí esse estudo básico, né? Aí eu passei para o nível médio e eu fui estudar música, né? Aí quando eu comecei a estudar música lá no colégio, tinha lá no colégio 2 tipos de pessoas, basicamente, né? Evangélicos e a maioria dos não evangélicos usuários de drogas, né? Na área de música é complicado, né? Os evangélicos gostam muito de estudar música para tocar na igreja e tudo, né? Isso. E os outros não, os outros tinham muito contato com essa questão, essa dependência química, as drogas e tudo. Agora lá nunca me ofereceram não, né? Eu andava com todo mundo, tanto com os evangélicos quanto com os outros colegas. Lá foi onde nunca me ofereceram. Sabe? Se você quiser, tá aí, o acesso é seu, o problema é seu. Mas oferecer, realmente nunca ofereceram não, né? E eu vejo que essa base, esse alicerce, né? Que a pessoa tem em casa, isso é muito importante. E como é, né? E quando não tem um adolescente, um jovem, não tem essa base, esse alicerce, ele tá solto ao vento, ele decide o que ele quer fazer da vida dele, né? E que depois isso vai ser um problema para a família dele, na verdade, né? Mas você vai começar a chorar o leite derramado. O leite derramado. Porque assim, como o senhor falou, se começar... É a mesma coisa dentro de uma sala de aula. Às vezes tem pais que dizem assim, não, o professor na escola vai ensinar você tudo que você deve saber. O ensino começa dentro de casa. Dentro de casa. Você começa dentro de casa, quando for para a escola já está bem instruído. Então, o que acontece? É o meu caso. Eu ensino dentro de casa. Minha esposa ensina dentro de casa. Vai para a escola, vai. Agora aqui, eu digo sempre, diz assim, um olho no peixe, outro no gato. Por quê? Porque aí qualquer coisa você já está... Então, o que acontece? Se você ensinar dentro de casa, é da prova que meus filhos vão para onde? Para a comunidade, com a gente. E ele joga, interage junto lá com as meninas, joga bola, às vezes a gente faz uma brincadeira lá. Pensa. Para quê? Para que eles possam entender o que é dependência química. Por que essa menina está aqui? E às vezes a gente vai conversa com eles. A gente conversa com eles tudo sobre isso. Sobre o que é dependência química. Porque não é brincadeira, não. A mãe chega... Pronto, eu já iniciei novamente aqui, que deu um probleminha técnico. Pronto. Pode. Como eu estava falando, às vezes a mãe e o pai tem que ensinar dentro de casa, instruir. E às vezes a criança, ela precisa entender, mas muitas vezes a criança, vamos dizer assim, já é a natureza dela. É verdade. Imagina. Já é a natureza dela. Já vem mesmo de berço. De nascença. De nascença. E como a gente falou no início, é a questão também espiritual, que muitas pessoas não levam a sério isso, né? Não levam. Mas querendo ou não, existe. Não existe. Né? Querendo ou não, elas existem. Que as pessoas têm um costume de dizer, mas eu não acredito.
problema. Acreditando ou não, ela existe. Existe. Tá aí. Não é porque eu deixo de acreditar que ela não vai existir. Isso. Não é verdade? A senhora quer ver uma coisa, pastora? Quando o jovem ou a adolescente da comunidade está aquele momento de louvor, Sim. você vê na fisionomia dele, quando ele está com o peito mesmo aberto, começa a chorar. O coração quebrantado. Imagine, daqui a pouco você vê que ela não quer fazer aquilo. Mas imagine quando vem um dia que é da abstinência, Meu Deus. que aquele jovem fica se batendo, querendo droga. Uma vez a minha esposa se agarrou com uma moça, ela tá até no Rio de Janeiro também, essa menina, para ela não querer usar droga. Minha esposa chamava o nome dela e ela se batia, se batia, se batia. A minha sogra abraçou ela também. Daqui a pouco ela se acalmou. Por quê? Uma das coisas é aquilo, a abstinência. Apesar que hoje em dia a gente já tem pessoas que gostam muito de... Até a pessoa que gosta de comer muito chocolate é um dependente também. Sim. Né? Sim. Imagine. Cafeína é um dependente também. Então, tem que saber, como o senhor falou do início, tem várias áreas na dependência química, mas a pior que tem é essa das drogas. Porque ela se a pessoa for parar no fundo do poço para tirar, é complicado. É complicado. E é tão provável que hoje, se você olhar no nosso cenário hoje, a maioria que está morrendo, quem é? Os jovens. Os jovens. Infelizmente, são eles. O senhor estava falando aqui, e Anderson completou, eu nem sabia dessa questão de 6 a 9 meses, né? Como o Anderson falou, que é o tempo de uma gestação. Justo. Mas isso não é um padrão. Não. Não é um padrão, né? Não. E porque vocês vão como é que vocês sabem que ele está pronto, que o vamos dizer assim, que o paciente, né, que o jovem que está ali, ele está pronto para sair, e o que não está pronto? Quer dizer, o que não está pronto é visível, né? Você perceber. Na verdade, pastora, Sim. é aquela para você, assim, bem objetivo. Ele nunca está pronto. Sim. E só não vai poder ficar lá eternamente, né? Você entender, ele nunca está pronto. É como eu falei do início. Todos os dias ele vai ter que matar um leão. Ele vai ter que lutar. Então ele nunca vai estar pronto. Do passado momento que ele fizer uma aliança com Jesus, aí a gente pode dizer, ele está pronto. Se diz um ditado no mundo aí fora, né, que mente vazia É a oficina do diabo. Então ele precisa ocupar a mente dele com alguma coisa boa. Se não ocupar aí qualquer coisa, você quer ver uma coisa? Se tiver dentro da família uma discussão, e se a pessoa sair da comunidade e não tiver a mente mesmo centralizada, a primeira coisa que vem na mente dele qual é? É voltar para o que fazia antes. E a maioria que eu tive olhando de alguns rapazes, que quando ele encontra uma moça, você gosta dela e tudo, e de repente vão morar junto, eu conheço um lá em Maceió que foi assim. Ele hoje não voltou para as drogas, por quê? Porque ela tá ali. E ele diz mesmo, pastor... Eu apoio o que ele tem. Eu apoio. E às vezes precisa de uma bengala. O problema é esse. Nem todo mundo tem. Eu vejo que o trabalho de vocês maior, né, depois de fazer essa limpeza inicial, é entregar a essas pessoas a ferramenta, né? Pronto. Para eles poderem trabalhar na sua própria vida e se permanecerem fora desse quadro, né? É por isso que a gente usa o NA, que é os 12 passos. Concedei-me, Senhor, a serenidade para que seja concedida. Por quê? Porque ele pede a Deus para que todos os dias ele possa ter força para poder matar aquele leão. O outro dia, bom, a Deus, só Deus é que sabe. Sim. Mas naquele dia é por isso que a gente dá a eles a Bíblia do NA, que é os 12 passos. A Bíblia é sagrada. Mas ele vai ter que todo dia estar lendo aquilo ali para poder saber como trabalhar dentro de si. A família em si, ela vai ter o quê? Vai ter que ir para o amor exigente, para poder eles lá ensinar. Para quê? Para que quando o rapaz sair de lá, a família não fique lançando em rosto o que ele passou. Entendi. Porque a maioria dos rapazes ou moça, quando sai da sua família, tá devendo aonde? Na boca. E quem vai pagar a dívida? A família.
O problema da família é esse. Porque quando o camarada está lá dentro, vai ter um prejuízo lá fora. E não é um qualquer, é um grande prejuízo. E às vezes tira de onde não tem para cobrir aquela situação. É por isso que a gente diz assim, se o conjunto, se a sociedade se pudesse ajudar, seria bom demais. Cada um fizesse a sua parte. Porque uma andorinha só não faz verão, não. Faz não. Existe alguns jovens que quando terminam o tratamento lá, que vocês dizem, ó, tipo assim, semana que vem você já vai sair, você já vai voltar para casa e tal. Tem alguns deles que resolvem querer ficar lá ajudando, retribuindo aquilo que foi feito na vida deles. Ó, a equipe se não avisa que ela vai sair tal dia, ou por conta da ansiedade, né? Você entendeu? Não avisa. Fala no dia, é? Só fala mesmo quando for no dia. A família sim sabe, mas eles não. E outra coisa, hoje nós temos lá meninas que já foram de lá e estão ajudando lá dentro. Hoje trabalha lá dentro com vocês. Trabalha lá. Por certo, ela é equipe de apoio. Porque assim, a gente em si não podemos pegar na hora de uma situação, não podemos pegar, porque tem índice de aí fora de área burocrática, não, você não pode fazer isso, aquilo, outro. Mas adolescente com adolescente, se pode. Somente se ela tiver naquele dia, uma querer brigar com a outra. O pessoal vai lá, desaparta, agarra uma menina com a outra. Sim. Então, por isso que eles ainda estão lá dentro trabalhando. É a equipe de apoio. É uma coisa linda, viu? E na verdade, essa equipe de apoio que se forma através dessas próprias que já foram tratadas, né? Eu vejo dois benefícios. Um é ela já ter o que fazer, se sentir útil. Justo. Né? E ter essa vontade de trabalhar e não querer voltar para aquilo que fazia antes. E se sentir grata a tal ponto de estar ali, né? Agora ajudando também. E o outro benefício é as que estão entrando, verem que é possível essa transformação na vida delas, né? Justamente. Elas terem esse norte, não, tal pessoa que tá aqui hoje cuidando de você, ajudando a gente aqui e tal, ela já teve um dia na sua situação, né? E hoje ela tá tratada, tá se desenvolvendo. Justamente. É interessante isso. Então, prova que a minha sogra, quando foi agora, tem uma das que trabalha lá, ela precisava estudar. Então minha sogra foi e botou ela numa escola lá perto, lá particular, para ela poder estar estudando para terminar o ano dela. Para ela poder, então ela quis, graças a Deus, está caminhando. Já é uma coisa boa, porque ela concluindo os estudos dela, né? Isso. Já fica mais fácil para arranjar. E lá dentro nós temos até o quê? Uma pedagoga para estar ensinando também as outras meninas. Sim. Vem lá de fora, mas elas estudavam. Então o que acontece? Leva todos os livros dela didáticos lá e elas ficam estudando lá dentro mesmo. Já como não pode sair, elas estudam lá. E manda tudo aquilo que ela fez, devolve para a escola. E fica nesse trânsito. E graças a Deus está caminhando, sabe? Rapaz, é muita coisa que a gente não tem nem ideia de que tá aqui. Não tem mesmo não. A gente não tem nem ideia. E o caso de adolescentes que chegam lá grávida, pastor? Não, já chegou adolescente lá grávida, passou lá o tempo lá, né? Tem outras que vieram de fora com as suas crianças, para a criança não ficar na casa da mãe, fica lá tem um berçário, lá o berço tem tudo, então a criança ficou lá com essa menina até uma certa idade, até o tempo dela ir embora. O bebê fica junto lá, vocês têm um berçário. Isso. Nossa, que bom. Fica junto. Que acaba sendo até mais um custo também, né? Isso, você entendeu? E isso não é o governo, isso é a gente que compra, a comunidade que compra para poder comprar fralda, leite, essas coisas todas. Às vezes a criança está com febre, aí temos lá o carro à disposição, leva para o médico. E outra coisa, todas as meninas que entram lá, o pessoal leva para o médico para poder fazer todo o exame. Sim. Todo o exame que a assistência social leva. Até porque a menina está lá e às vezes está lá fora, a família não cuida, mas quando chega lá dentro, quem tem que cuidar? Somos nós, justamente para não passar para as outras. É muito complicado, sabe? Bastante. Para ficar claro, pastor, em uma dúvida minha, que eu acho assim, que é muito, muito perigoso mesmo, que foi o que mais impactou aqui, me impactou, né? A questão, como o senhor falou, da mãe, que ela é drogada, usa a filha, né? Para trazer aquela droga para dentro de casa, e aí, de repente, ela vai parar lá na comunidade.
Essa menina às vezes fala com vocês que não quer voltar para casa. Teve uns que já falou. Falam. E aí vocês até por ser, nós temos lá 2 meninas lá que elas não podem voltar para casa. Sim. Não pode. E a juíza já disse que elas vão ficar lá por um bom tempo. Isso vocês têm, essa aqui já tem 3 anos lá? Não, essa daí já é outra. Já é outra. Essas outras já são 2 irmãs. Vocês também têm um apoio jurídico. Tem um apoio também. Maravilhoso. Tem uma juíza que sempre vai, que minha sogra conhece. Sim. Teve uma menina que veio de Aracaju para cá e a juíza de lá falou com a juíza de cá para poder fazer a liberação. Aí a menina veio escoltada pela polícia justamente para poder estar lá dentro da comunidade. A gente tem esse apoio. E como é que essa adolescente foi parar até vocês? Porque normalmente, como o senhor falou aí, os pais que pedem ajuda a vocês. E no caso dessa... Foi o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar. Porque ela foi até o Conselho, ela pediu socorro? Foi denunciar. Alguém né? Denunciou. Aí ela pegou e foi lá e o pessoal pegou ela, levou, a juíza foi de liberação, porque até aí o que acontece? Existe uma intervenção. Já que a família não... Para poder, então, tem que entrar alguém aí na história. É por isso que eu estou fazendo umas perguntas assim, porque... Mas isso é importante mesmo. É algo que, assim, dentro de um lar, uma mãe que é para ser a protetora, sabe? Aí ficou... Olha, hoje a gente sabe muito bem, que a gente vê muita reportagem falando sobre a questão dos adolescentes ser o que? Aliciado. Então, o que acontece? Começa onde? Dentro da própria casa. Por começar dentro de casa, às vezes os pais e as mães, eles começam a beber dentro de casa. Daquela bebida ali, daqui a pouco eles vão para onde? Fazer o que lá fora? Usar o que lá fora? Aí a mãe vai convidar alguém para dentro da casa dela, alguém vai se engraça da sua filha. E alguém vai pagar a mãe e diz assim, olha, eu vou dar tanto. Meu Deus. Se a mãe está querendo realmente, já não tem condições financeiras, precisa do dinheiro. Ela vai querer fazer o quê? Não, tá aí minha filha. Então dá a filha. Daqui a pouco a filha vai. É adolescente. Ela está começando a descobrir, vai começar a fazer vai se formar. Mas a mãe não quer saber disso. Aí dá a filha. Daqui a pouco como é que tá dentro de casa? Aí alguém lá fora vê a situação, liga pro Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai lá. A mãe não é mentira, não sei o quê. O Conselho Tutelar vai até o quê? A justiça vai, manda o quê? Uma equipe lá. A equipe agora, junto com o conselho, vai agora fazer intervenção para poder ver qual é o melhor para aquela jovem. E levar ela para onde? Para a comunidade. A comunidade que o senhor fala é lá o projeto de vocês que trata esse jovem. Não né? só o da gente, tem outros projetos também, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, lá é complicado. Às vezes, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, bate alguém no portão pedindo ajuda. Imagina. É complicado. Mas assim, graças a Deus, quando a gente vê outras jovens que já estão bem, trabalhando, sua família, isso pra gente é gratificante. É como o Anderson falou, a gente tá tão distante dessa realidade que às vezes parece que você tá assistindo um filme, né? Isso. Mas até é verdade. Porque, imagine só, você vê uma jovem. Eu digo porque lá no bairro próximo onde eu ando, que a gente chama Federal, a gente vê muito isso aí. As jovens fazendo o quê? Usando o quê? O crack, usando o quê? Usando a maconha, se prostituindo. Imagine. Você não pode fazer nada. Você precisa o quê? De alguém para poder ir lá e resgatar. Então... Eu vejo que a comunidade também, ela pode ajudar nessa questão de denúncia, né? Pode. De ligar para o Conselho Tutelar e denunciar e falar o que tem visto na sua vizinhança acontecendo, né? Porque a gente... Eu vejo assim, né? Eu olho para minha família, eu tenho uma filha, tá com 20 anos, tá estudando e tudo. E a forma que a gente sempre tratou a nossa filha aqui, né? Tudo que ela precisava, a gente luta. Não tem tanta condição, mas a gente luta para conseguir suprir as necessidades da família, as necessidades dela, do estudo e tudo. E a gente é realmente, como a Ana Paula falou, longe dessa realidade, né? Só o fato do senhor e sua esposa dar o apoio à sua filha, sentar com ela, conversar com ela, explicar a ela a situação qual vocês estão vivendo e tal, a pessoa em si já entende.
Tem o diálogo em casa e tem família que nem o diálogo tem, né? Você entendeu? Então, o que acontece? A melhor coisa é o diálogo. Conversou, pronto. Bom, se a pessoa quiser partir para outro lado, é porque realmente quer. Mas aí o que acontece? Quando tem essa instrução dentro de casa, fica muito mais fácil. Porque é melhor... Ou seja, é mais difícil de entrar nessa... Isso. De enveredar por essa questão daí, né? É difícil do que acontece. Um lar, quando ele é bem estruturado, debaixo da conversa, conversando, é outra coisa. Mas um lar que ele é dentro de casa, aquele lar que as pessoas só vivem discutindo, não tem respeito sim pelo outro. Imagine. Tudo a palavra diz o quê? Que é o respeito. Se eu lhe respeitar, é outra coisa. Mas hoje em dia, muitas famílias perderam o quê? O respeito. Verdade. Então, isso começa onde? Não é na classe pobre, vamos dizer assim. É nos ricos. É isso que eu ia perguntar ao senhor agora, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: se falou muito de mães que usam seus próprios filhos para ir lá, né? Através para trazer o dinheiro para dentro de casa, com droga e as outras coisas. E vocês recebem jovens lá também de famílias ricas? Recebem. Até pessoas até que você menos espera. Sim. Acontece. Vamos dizer assim, a gente já recebeu filha de uma procuradora do estado. Filha do quê? Filho do quê? Que na época eu era da comunidade masculina. Filho do quê? De juiz, advogado, médicos mesmo. Então o que acontece? Na área da droga todo mundo tá junto. Não escolhe quem seja, não. Não, a pergunta aqui é porque assim, a gente se falou muito de necessidade, né? De trazer, de usar o corpo para prostituição, para ganhar aquele dinheiro, para colocar até uma comida dentro de casa e também a droga. Então, há uma necessidade, né? E nessa questão da pessoa ter assim, um nível social, é que a necessidade de trazer algo para dentro de casa já não existe. Não existe. Né? E agora, quando vocês perguntam lá qual foi o que levou esse jovem a isso, já que ele tem tudo, né, dentro de casa, o que é que eles falam para vocês? Que queria entrar porque queria conhecer. Curiosidade. E aí o que acontece? Você pode ver que na roda dessas pessoas que já têm condições financeiras melhor, você pode ver que a maioria deles são o quê? São usuários. Começou com o quê? Fumando cigarro. De repente foi o quê? Tomando cerveja. Daqui a pouco tá o quê? Vai pra maconha. Daqui a pouco vai o quê? Vai pro pó. Daqui a pouco entra o quê? Entra no crack. Pronto. É uma escada. Quando você for ver o histórico dele, rapaz, não. Os pais instruía. Pela formação que eles têm. Mas eles, sim, por isso que eu disse, às vezes já é o caráter da onde? De pequeno. E às vezes ele quer conhecer outras coisas lá fora. E aí onde está o problema. Aí o pai fica com a mão na cabeça pedindo ajuda. Só que tem uma coisa, porém aí. A maioria das pessoas, tem muitas pessoas orgulhosas. Não vou não pedir, não vou levar meu filho para se internar, não vou fazer isso, vou buscar outros meios. E esses meios, meu amigo? O problema é que quando abre o olho para realmente decidir que vai levar, aí também às vezes já tá muito profundo, isso, né? Tá no fundo do poço. No fundo do poço. Então, porque a gente temos assim, exemplo no meio artístico, né? Atores que eles fizeram o quê? Correram atrás, hoje, graças a Deus, estão bem. Sim. Né? Por quê? Porque eles viram que realmente não era ele próprio. Não, eu vou sozinho, eu vou conseguir sair. Não. Você precisa o quê? De ajuda. Você precisa reconhecer. Aí é vergonhoso? Sim, pode ser. Mas quem procurou não foi você? Agora, seja honesto, porque uma das coisas que a gente usa muito é a questão da honestidade. Seja honesto consigo próprio e corra atrás. Porque você não era assim. Você era uma pessoa saudável. De repente entrou pelo mundo das drogas. E a droga, quando ela vem, ela não bate na porta. Eu quero você, porque ela é classe pobre, não. Ela escolhe qualquer um. Assim a pessoa debrecha. É uma coisa interessante que eu com esse bate-papo aqui,
eu acabei conhecendo, né, aprendendo, que eu achava que era diferente, né? É a questão de, geralmente, como vocês trabalham também mais com jovens, com adolescentes, então a responsabilidade está na mão da família, de levar, de entregar e tal, né? E muitas vezes quem leva é o conselho tutelar. Isso. Mas tem essa questão de a família levar, né? E porque, tipo assim, uma certa vez, tem bastante tempo isso, eu tava numa repartição pública e lá tinha um cartaz do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos. E lá, nesse cartaz tinha escrito assim: se você quer parar de beber, o problema é nosso. Se você não quer parar de beber, o problema é seu. Inclusive, essa frase, como eu e Ana Paula, a gente trabalha muito restaurando também famílias, né? Aí, essa frase eu sempre uso. A gente ministra um curso para famílias e tudo, nessa restauração. E quando começa esse curso, é a frase que eu uso. Eu disse, ó, eu sempre digo assim: se você quer restaurar o seu casamento, o problema é nosso. Agora, se você não tem interesse de restauração, o problema é todo seu, né? E aí eu pergunto quem é que tá aqui porque quer... Porque às vezes a esposa leva forçado o marido, ou o marido leva a esposa forçado, né? E aí eles sempre falam: não, eu quero dar uma chance ao meu casamento, aqui é o último recurso, sabe? E graças a Deus também já foram muitas famílias restauradas nessa questão de conjugal, de relacionamento, certo? E aí eu vejo que com vocês, nesse caso daí, já é diferente. Não é o jovem querer, não é parte dele essa vontade de ser restaurado, mas parte da família, parte da queixa que o vizinho dá, parte do conselho tutelar que leva, né? Às vezes tem alguns jovens que até ele quer, né? Porque assim, não são todos. Alguns assim, não, eu quero. Por quê? Porque sabe, tem a consciência que o que ele está fazendo para o pai ou para a mãe, principalmente a mãe, é errado. Então ele às vezes quer. E às vezes chega para a mamãe: eu quero me internar. Às vezes a mãe fica até... Peraí, como assim? Não, mãe, eu quero me internar. Porque às vezes, pastor Ana Paula, a mãe nem sabe que o filho está usando droga. Você acredita? Acredito, sim. Ele fica na surdina. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, a mãe nota começa a perceber os comportamentos dele meio... Só que aí ela não tem certeza. De repente, quando o filho chega para a mãe: eu quero ir fazer um tratamento. Ela: como assim? É um susto. Aí ele vai, relata para ela. Aí ela já fica desesperada. Aí o menino mesmo, a menina que ia: não, mãe, calma. Mas eu quero assim, assim, assim. A mãe leva. Procura saber como é, ela vai, leva, pronto. Só que às vezes, sim, outro detalhe. Existe a palavra codependente. Tem mãe, às vezes, que é codependente do filho. O filho é um usuário, pense, mas a mãe é codependente, topada. Se o filho diz assim, a gente da comunidade diz assim: ah, mãe, a senhora vai ter que fazer assim, a gente não pode trazer todo tipo de roupa, não pode trazer todo tipo de alimento. De repente a mãe vai, passa por cima da ordem da gente: mas é o meu filho que ele está aí, ele precisa disso. Bom, é o seu filho que está aqui, mas quem dá as ordens aqui somos nós. Nós é que sabemos o que ele precisa nesse exato momento, mas é porque a mãe estava o quê? Ele em casa, e a mãe fazia toda a vontade dele. Por isso que se torna o quê? Codependente. Existe o dependente e existe o codependente, que é aquela família que, infelizmente, meu amigo, precisa ir agora para onde? Por amor exigente, para ser o quê? Tratado. Não é só o jovem, nem a jovem, tem que ser a família também. É isso que eu ia perguntar, porque na maioria das vezes eu já ouvi isso, o filho estando preso, né? No presídio. E já ouvi vários profissionais, psicólogos, né, terapeutas falarem que a mãe, os pais, principalmente a mãe em si, né, elas atrapalham o processo. Atrapalha. A senhora falou tudo, atrapalha. E eu já ouvi profissionais falarem que atrapalha numa escala, né, de 80%. Quer dizer, é muita coisa, 80%. Isso. Né? A mãe querer atrapalhar ali, justamente por causa disso, por não querer cumprir regras. Isso. Né? Agora a senhora chegou. Regras. É isso mesmo. Pelo fato delas se acharem ser a mãe. Né? E é justamente isso. Às vezes quando leva, o conselho tutelar leva, né?
A mãe não vai, às vezes tem mãe que não vai junto. E aí, outras vezes ela vai. Quando chega o momento ali, quando ela vai no dia da visita, a mãe leva tanta coisa. Parece que o menino vai... que ele vai passar ali, parece que é 1 ano ou 2 anos. Tanto roupa, só a comida, alimento. Às vezes a gente fica até assim, não, mãe, mas isso aqui não é... Não, mas meu filho não sei o quê. O qual a assistente social diz, olha, ele só precisa disso, disso, disso. A mãe não, passa por cima da ordem dela. Imagina como é que fica. E como é que vocês lidam com isso? Vocês... Aí o que acontece? Aí a gente tem que dizer, não, mãe, isso aqui vai ficar, agora isso aqui não. Não, mas meu filho, não, isso aqui vai ficar, isso aqui não. Tem que ser firme. Claro. Por quê? Aí a gente pergunta, a senhora está indo para o amor exigente? Não, ainda não fui não. Vá. Às vezes a gente quer poder fazer reunião de famílias lá dentro da comunidade para as mães poderem ser instruídas pelos profissionais que temos lá. Mas às vezes a família não vai. Imagine. É a própria família que não vai. E às vezes a família quer exigir de você uma coisa que eles era para fazer. E é uma das coisas mais importantes, né? E você entendeu? É por isso que eu quando o pastor ligou para mim, o pastor Paulo, eu digo, rapaz, fala sobre dependência química. Muito bom esse tema. Só para você ver a informação um pouco daqui. Imagine depois as pessoas que vão ouvir, vão assistir. Imagine, a ficha precisa cair. A realidade. Nós não estamos vivendo num conto de fada. Uhum. A droga, ela existe. Imagine, você está num canto e de repente está uma pessoa ali usando droga. Daqui a pouco a pessoa faz um ato em outra pessoa. Aí agora aquilo, vai preso. É o quê? Usuário de droga. Ninguém dá valor? Ninguém dá valor. Mas por quê? Porque não leva para uma comunidade para ser tratado. Mas por que a família não buscou logo o tratamento daquela pessoa? Porque a família é a última a observar o comportamento daquela pessoa. É mais fácil você ver o comportamento. Vamos dizer assim, você tem dentro de casa uma pessoa que bebe muito. Aí a pessoa diz, não, isso aqui, chama logo, é beberrão. Uhum. Bebe todo dia. Mas por que não tratar ele também? E o próximo passo seria já ingressar nessa questão aí de maconha, você entendeu? De cocaína. O que eu vejo... Desculpa, o que eu vejo, na verdade, é normalmente assim, ó. Por passos, né? Se tá numa porta de bar, aí já tá ruim. Isso. Mas se o jovem, ou o adulto, ou até mesmo o adolescente bebe dentro de casa, ali já tá bom. Só vem chamar atenção se aquilo ali passar do limite. E qual é o passar do limite? Ficar bebendo até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, incomodar o vizinho, né? E aquilo ali é assim, né? O problema é isso aí. Eu percebo isso. É a mesma coisa de um filho, adolescente, aí ele tem uma namorada. Só que ele começa a ir ter relações com a namorada. Aí vai para um motel, a mãe diz assim, não, meu filho, você não vai mais para lá não. Tem um quarto seu, você vai ficar aqui dentro de casa. Começou fora, foi. Mas a mãe quis trazer para onde? Para dentro de casa. Ela quis encobrir um erro. Tá apoiando, né? Você entendeu? Então, isso é que acontece na área de dependência química. A família às vezes apoia. E às vezes, por não saber, perde o controle. Aí diz assim, ó, meu Deus, aí fica com a mão na cabeça, agora vai pedir ajuda. Mas já foi o quê? Tarde. O menino já chegou no fundo do poço. E não é assim. Começou, corra atrás, peça ajuda. É verdade. Porque o apoio, muitas das vezes eu já ouvi falar que não sabia, né? Não sabia que o filho estava no tráfico, que não... Mas assim... Às vezes o filho está com emprego e aquele salário que ele recebe não condiz com aquilo que ele leva para dentro de casa, com né? certeza. Então, às vezes eu fico assim, como é que não sabe? Porque a gente veio de uma geração que se a gente chegasse em casa com a borracha do colega, com o lápis do colega, né? Temos filhos aqui, o senhor e a gente. Então, qualquer coisa que os nossos filhos chegassem, hoje não, já está grande, chegasse em casa com algo diferente, a gente sabia que aquilo ali não foi. Justo. A gente que comprou. Então, como é que não sabe isso, né? Festas faraônicas, carro novo, com aquele salário, e a mãe não procura saber de onde veio. Eu acho que isso aí já é um apoio. É justamente isso. Você tocou no assunto é um apoio.
cara trabalha, aí ganha numa empresa um salário mínimo. Uhum. Daqui a pouco o cara já tá com um carrão. Peraí. Nas horas vagas, alguma coisa deve estar acontecendo. É. Aí a mãe, não, isso aí meu filho financiou, não sei o que financiou como. Aí quando a mãe vai descobrir, de que forma? A polícia batendo na porta dela. Imagine. Fulano de tal, o seu filho tá... Não, meu filho não. Quando ele tá na delegacia, que ela vai procurar saber, tá lá, o histórico do rapaz. Se envolvendo com quem não devia, entrou no que não devia, usou o que não devia, e quem é que paga o pato? A família. É verdade. Aí, como diz alguns especialistas, a família é a última a saber. E é realmente a última a saber mesmo. Porque o que vale hoje em dia, o que acontece? A família, ela, muitas vezes, como eu falei do início, tem família que às vezes sabe e apoia. Mas tem outros que realmente, vamos dizer, uma mãe sai para trabalhar o dia todo. Sim. Ela não sabe o que o filho está fazendo de casa ou fora de casa. Você entendeu? De repente, ela está no trabalho dela, chega lá, a polícia lá, pronto, e aí? Não, meu filho estava na escola, não está na escola. Estava em outro canto. Então, hoje em dia, infelizmente, a porta das drogas está ali, está aberta. Que é a parte espiritual. Satanás está entrando mesmo, arrasando mesmo, querendo destruir mesmo, e muitas famílias só aqui. De braço cruzado. Então, amigo. Pastor Paulo, é muito bom esse bate-papo com o senhor. Amém. Né? Eu tô aprendendo muito aqui. A gente aprende mesmo. Por mim, passaria o resto do dia aqui, a gente conversando, né? Eu gostaria de saber do senhor se eu tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, né? Que acha importante não deixar de falar. Não, assim, a coisa mais importante que tem, eu peço assim, é o apoio, né? Só o fato de vocês estar fazendo isso aqui, imagine quantas pessoas que vai estar ciente, que vai estar observando, vai começar dentro de casa a ter aquela importância maior. É verdade. E isso que o senhor está fazendo, cada vez um tema diferente, é a coisa mais linda que aí pode acontecer. A gente vê todo tipo aí, entrevista, seja o que for, mas instruir, ensinar, capacitar, que a gente fala muito na dependência, que é capacitar. Então, o que acontece? Que eu digo para muitas pessoas que observe dentro da sua casa, veja o que está acontecendo no seio da sua família. Não sejam negligentes. Sim. Porque isso aí hoje que está acabando o quê? Com a família. E a Bíblia diz que Deus deixou a família justamente, que é um bem precioso. Acabou a família, acabou o resto do mundo, acabou o mundo, na verdade. Acabou o mundo. Somente o quê? A herança que Deus nos deu. São as crianças, são os adolescentes, são os jovens. É o futuro da nação, né? O futuro da nação. Então, eu só tenho só a dizer isso, que Deus nos abençoe, que nos dê cada dia mais a capacidade para trabalhar nessa área, entender melhor. Chorar, a gente chora, mas é por dentro. Que às vezes a gente precisa de apoio, como eu falei, e não temos. E não acha, né? Mas... e aproveitando aqui também, algo que o senhor falou que foi bastante importante, que o senhor deixa um recado para as mães, né? Que levam seus filhos às comunidades, aos centros de recuperações, que elas possam confiar nos profissionais que estão lá e que também respeitar as regras, como a gente falou aqui, que às vezes eu sou mãe, né? Mas mãe às vezes atrapalha, né? Elas têm, então, o senhor deixa esse recado para elas aí, que vocês estão cuidando, tem profissionais lá, né, capacitados. Então, quando falar que não é para levar, não é para levar, e pronto. A senhora já falou tudo mesmo. Mas é isso mesmo. Porque eu sei que tem mãe que atrapalha mesmo. Né? Em todos os setores, às vezes elas querem ajudar, mas atrapalha de verdade. Imagine só, irmã, pastora Ana Paula, dentro de uma casa, a mãe tem 2 filhos, 2 filhas, e todos os dois estão internados. E agora? Dentro de uma casa. Ela, o esposo e as 2 filhas.
Mas aí onde estão as duas filhas dela? Internado. E as pessoas da família, outras pessoas perguntam, cadê fulana, cadê sua filha? Ah, tá viajando. Mentindo, tá viajando. Por quê? Com vergonha de falar a verdade. Mas a culpa é de quem? É deles. É verdade. Por muitas vezes, pode até ter conversado com os filhos e tudo, a filha, mas, felizmente, meu amigo, aconteceu. E aí, quando a menina sai de lá, a família pergunta, ô amigo, tu estava onde? Ah, eu estava viajando. E o tratamento ficou aonde? Já começou debaixo do quê? Mentira. E uma mentira tem que sustentar outra, tem que sustentar outra. Pronto. E tem hora que ela não suporta, como vocês estavam falando aqui, e se entrega e volta, né, para o início de tudo. Por isso que eu estou dizendo a vocês, cuide dos seus filhos. Cuide, que não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Para não se arrepender depois. Isso. Depois não tá aí chorando. O que antigamente era assim, eram os filhos que enterravam os pais. Hoje são os pais que enterram os filhos. Mudou. E é até bíblico isso, né? Você entendeu? A Bíblia fala que os filhos que têm que enterrar os pais. Isso. Mas hoje mudou. E a palavra de Deus fica onde? Mas, para mim, foi muito bom, gratificante. Que bom. Eu até tô aqui, mas logo no início eu tava nervoso. Porque assim, falar de dependência química não é fácil. Não é não. Não é fácil. Mas assim, eu louvo a Deus porque durante esses anos todos trabalhando, até minha esposa mesmo, quando ela foi trabalhar, ela ficou com medo. Mas eu não entendo nada. Só para você ver, hoje na área burocrática, vamos dizer assim, administrativa, teve pessoas que trabalham dentro da secretaria da prefeitura, procurou a minha esposa, para minha esposa ensinar a eles como trabalhar. Porque não sabia aquela formação. Como é que faz isso aqui? A minha esposa foi, pediu a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele ensinou a ela hoje faz tudo assim. Aí eu digo assim, rapaz, pessoas que trabalham há anos, parece até que é uma brincadeira, mas é verdade. A minha esposa foi lá e disse, não, faça assim, 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 pronto. Eu digo, por isso que eu disse que ela está muito mais instruída do que eu. Aí já é a capacitação de Deus, né? Você entendeu? Porque nessa área tem que ser Deus. É verdade. Nessa área não é um homem, tem que ser Deus. Mas estamos aí. Ana Paula, quer acrescentar mais alguma coisa? Não. A pastora Ana Paula estava falando, parecia uma psicóloga aqui, falando, rapaz, eu vou dizer, viu? Até eu confesso que até eu estava até nervoso, eu digo, rapaz... Não, de forma nenhuma. Já é Deus capacitando também. Não é porque as minhas perguntas, na maioria das vezes, é para que venham tirar dúvidas, né? Certo. Porque o interessante aqui do podcast e essa questão em si, que é a dependência química, como eu fiz essas perguntas para tirar dúvida, mães que querem passar por cima de regras, Isso. porque assim, eu entendo, se tá lá, né, não tá em qualquer lugar, Não. tá em um lugar específico, um lugar com profissionais, com Isso. pessoas que estão ali levando a sério o seu trabalho, como o senhor falou, tem pessoas que nem recebem, mas tá ali por amor, Isso. né? Então elas têm que confiar nessas pessoas Isso. e não atrapalhar, porque para mim é o que eu falo sempre aqui, se não atrapalhar, para mim já tá de grande ajuda. Pronto. Já está de ótima ajuda, né? Isso. E às vezes você quer uma mãe que está ali com o seu filho e ela é a principal que está ali atrapalhando e pronto. Aí agora... Nós temos lá psicólogo, assistente social, pedagoga, tem a coordenadora, tem as monitoras, tem os terapeutas. Equipe top. Imagine. Então, o que acontece? Justamente para estar ajudando. Claro. E por estar ajudando, muitas vezes a família ainda acha que os que estão lá dentro não são capacitados. Nunca é suficiente, Nunca né? é suficiente. Nunca é suficiente. E outras, como eu fiz perguntas aqui também, de vocês serem ameaçados, né? Porque eu assisto muito filme. Mas às vezes eu penso que isso vem, né? E eu nunca tive a oportunidade de perguntar, assim, como eu estou perguntando ao senhor. Porque na palavra diz, lá naquela passagem do apóstolo Paulo, que quando aquela mulher estava cheia de demônios, que ela dava um dinheiro
para aqueles homens que ela era adivinha. Isso. E quando o apóstolo Paulo expulsou os espíritos malignos que tinham nela, ela não tinha mais aquele poder, né, de adivinhar. E aqueles homens fizeram o quê? Foram atrás do apóstolo Paulo, que é uma retaliação. Isso. Né? Ali foi uma retaliação. E isso acontece no dia de hoje em tudo. Né? Vocês estão ali, estão ajudando, estão metendo a mão no vespeiro, que não é fácil um negócio desse. Não. Né? Então, aí eu tinha essa curiosidade de saber se vocês são ameaçados. Agora, essa é uma coisa para mim. Existe a questão do tráfico de droga, né? Sim. E às vezes tem muitos traficantes que eles mesmos querem que fulano ou ciclano saia daquele meio. É mesmo? E vá se tratar. Só acredita? Só que as pessoas lá fora acham que, não, porque o traficante... Não, mas tem alguns que tem, até porque alguns deles têm família. Tem esse nível de consciência, Você entendeu? E alguns deles já foram o quê? Evangélicos. Então eles sabem muito bem do mundo que ele está, infelizmente não tem volta, para ele não tem volta. Então ele vê, quando vê alguém, um amigo, um parente, dizer, não, você vai para tal canto, vai, saia daqui, vai se tratar. Meu Deus. Imagine. Mas aí onde está, é aquilo que eu falei. Muitas vezes as pessoas precisam parar um pouco, se conscientizar, peraí, se fulano está buscando o melhor, eu vou correr atrás também. Tráfico existe? Existe. Mas o que é que a gente precisa fazer? Ajudar. Tirar esses camaradas, essas meninas que estão lá do tráfico, para ela se recuperar. Porque senão daqui a pouco o que é que vai acontecer? Vai existir mais alguns jovens? Não. A nossa juventude está morrendo. Está morrendo. E uma das coisas que, infelizmente, que acontece, vai depender dos nossos governantes. Ajudar. Mas eu tenho algo comigo que às vezes eu penso que é os governantes que não querem que isso venha acontecer. Diante de tanto empecilho, né? Você entendeu? Tanta burocracia, tanta coisa. Mas não está sendo para aquilo. O dinheiro está sendo investido ali. Mas, infelizmente, nada disso acontece. Como diz a história, é só no papel. Só na palavra. Mas na ação, tudo, nada. Então, a gente luta com o que temos. Aí é onde a gente pede a oração da igreja. Que a igreja, se ela orar, Deus abre os céus. E eu sei que muitas vidas aí que estão aí nas drogas começam Jesus libertar. Então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então, é verdade. Boa essa palavra, né? A gente está concluindo aqui, pastor. Eu gostaria de agradecer, viu? Eu creio que já tinha uns 2 ou 3 anos que eu não lhe via, né? É isso mesmo. E de repente o senhor apareceu lá no comércio, eu já falei desse projeto para o senhor já se mostrou disponível para poder estar aqui conosco, batendo esse papo hoje. Inclusive o senhor está voltando hoje, né? Tô voltando. Para a sua cidade. Isso. Né? Hoje à noite, a viagem? Hoje à noite. E aí eu pedi para o senhor participar conosco, o senhor nem nenhum momento, né, ligou, disse, não, eu vou estar lá sim. Então eu agradeço muito, tá certo? Esse brinde é seu, né? Mostra tá vendo? a caneca do nosso podcast, um punhado de conversa, tá certo? A gente tem feito com carinho esses brindezinhos para poder dar a quem participa aqui conosco, né? É bom demais, rapaz. Não é? E eu gostaria de, numa próxima oportunidade, quando você estiver por feira novamente, a gente participar de outro bate-papo desse, que é muito produtivo, viu? A gente vai. Eu creio que esclareceu muita coisa para muita gente que não sabia dessas particularidades, viu? Eu, principalmente, não sabia de muitas dessas particularidades, né? Hoje eu fico sabendo, me dá mais vontade ainda de ajudar. A gente, já de vez em quando tem oportunidade, a gente dá uma força. Há um pastor conhecido nosso, ele também tem um centro de recuperação. Só que o dele é para homens, né? E não é jovem, não é adolescente. São jovens, assim. São homens. Eu já tive lá algumas vezes, tive a oportunidade de ministrar a palavra lá também para esses homens algumas vezes, certo? E acho muito gratificante. Ele, inclusive, está convidado também, esse pastor, a vir aqui, né?
E eu vou ver se eu faço com ele a abordagem desse tema também, para a gente poder fixar ainda mais na cabeça das pessoas e abrir esse entendimento, abrir essa vontade também de apoiar, de ajudar, porque às vezes, como você falou, realmente a ajuda maior que se poderia vir, seria dos nossos governantes, né? É verdade. Mas como conscientizar, como chegar a isso, é meio complicado. Então, enquanto isso, a gente como pessoa física, como pessoa individual, a gente pode também, de alguma forma, ajudar, de alguma forma se disponibilizar, né, a fazer mais por essas pessoas que são necessitadas de fato. Aqui né? em Feira mesmo, tem um pastor aqui, acredito que o senhor conhece, o pastor Jair. Ele não conheço, não. Ele trabalha muito, é psicólogo, ele também trabalha há muito tempo nessa área de dependência química. Por certo, ele trabalhava até no centro de recuperação do Lázaro. Sim. Ele trabalha lá, ele passa Irmão Lázaro. Isso, Irmão Lázaro. Trabalhei lá umas 2 semanas, fiquei lá, fazendo treinamento lá. Muito bom. E ele trabalha muito nessa área, seria até bom depois vocês entrarem em contato com eles. Se o senhor tiver o contato dele, depois o senhor me passa. Eu passo. Viu? Aí eu chamo ele pra gente poder bater um papo aqui também. Tá certo? Mas, muito obrigado. Espero que o senhor tenha uma excelente viagem de retorno ao seu lar, tá certo? E que Deus lhe dê cada vez mais a graça para o senhor e sua esposa e sua família tá ajudando esses jovens. A gente tem necessidade disso, de jovens cada vez mais curados em nossa sociedade, tá certo? Então eu vou estar ainda mais orando por vocês, né? Para que Deus possa dar estratégia, dar recursos, né? E dar essa vontade, sim, permanecer essa vontade no coração de vocês estarem dando esse apoio, essa ajuda, viu? Ana, quer dizer mais alguma coisa? Não, só para o pastor falar o nome lá da comunidade, né? O local. É Instituto Lar da Vida. Lar da Vida. Fica lá no Santos Dumont, lá em Maceió mesmo. Em Maceió. Você botou lá no Instagram. Santos Dumont é o quê? O bairro, é? É um bairro. Sim. É um bairro. Um bairro grande, até provável que lá onde é uma chácara, né? É uma chácara. Então a gente tá lá dentro. Pensa, é uma benção. Lá tem tudo. Tem campo society, tem piscina. Já para elas ficarem bem à vontade mesmo. Então o nome é Lar da Vida. Instituto Lar da Vida. Tem no Instagram? Tem. Pronto. Botou lá, pesquisou, ele vai aparecer. Vai aparecer. Tá certo. Quem tiver precisando também, vocês podem entrar em contato com vocês? Pode. Tem muita gente daqui, alguns daqui da Bahia já foram para lá, se internar lá. De Aracaju, Sergipe já foram para lá, Recife mesmo. Teve uma, parece que foi de São Paulo também, foi para lá. Porque assim, é escasso. Adolescente. Hoje, ser de recuperação para adolescente é complicado. Complicado. Qualquer coisa hoje para adolescente é complicado. Você vai ver mais adulto, né? Adulto você vai ver um monte. Bastante, né? Agora adolescente não tem. Bom, então foi isso, galera. Um punhado de conversa, né? Nós estamos concluindo aqui. Eu gostaria só de pedir para vocês aquilo que eu sempre peço, que é muito importante para o nosso canal, muito importante para o nosso desenvolvimento, para que também esses vídeos sejam divulgados, que o YouTube possa compartilhar, possa oferecer esse vídeo para mais pessoas, né? Então eu gostaria que vocês dessem aquele like aí, se puder, comente também lá um pouquinho no nosso vídeo, tá certo? E se inscreva em nosso canal. E outra coisa que eu queria pedir, compartilhe esse vídeo, porque ele precisa ser difundido, né? Precisa mais pessoas ter acesso a esse nível de conteúdo, tá certo? E eu fico já agradecido, você que nos acompanhou, que nos assistiu até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é precioso, tá certo? E aquele abraço. Fui!